A grande maioria de todos nós vivencia na atualidade um dos maiores problemas que dificultam a conquista da nossa própria felicidade, que é exatamente o desconhecimento de si mesmo. Nós pensamos que nos conhecemos, mas na verdade, o que nós somos na realidade é apenas uma pequena parcela, esta que se apresenta no dia a dia, com nome, família, profissão. É só uma pequena parcela do verdadeiro eu como um todo que todos nós somos. Então, cada existência que nós experienciamos na vida é como se fosse a ponta de um iceberg que está aparecendo acima da superfície da água, mas que por baixo, submerso, tem uma quantidade muito maior. Ou seja, na realidade nós somos muito mais do que aquilo que nós conhecemos um do outro, dos relacionamentos. Até dentro da própria família, a gente se surpreende a cada dia com as pessoas que convivemos, com os nossos parentes, sejam os mais próximos, filhos, cônjuges, primos, cunhados, ou seja, como também no trabalho. Pessoas que a gente convive no dia a dia, ao nosso lado, muitas vezes por vários anos, e quando a gente menos espera, nós observamos características novas nessas pessoas, como também elas observam em nós. Então, nós somos, na verdade, um grande desconhecido, uma incógnita, como esta imagem bem sugestiva aí, ela nos coloca. Então, essa interrogação é exatamente dizendo para cada um de nós que nós somos esta interrogação. Nós não nos conhecemos, nem nós próprios. Então, a proposta do autoconhecimento é exatamente criar um mecanismo para que o próprio indivíduo, o próprio ser, tenha acesso ao que ele é, ao que ele tem dentro dele. Parece até paradoxal. Tudo o que nós somos pertence a nós e nós temos armazenado em nós, mas nós não conhecemos, nós não sabemos. Nós conhecemos apenas essa pequena parcela que no dia a dia nós nos relacionamos. E a partir do momento que se inicia a proposta do autoconhecimento, do autodescobrimento, e que o indivíduo passa a conhecer-se, aí ele entra nessa segunda etapa, nesse segundo passo, que é a reforma íntima, ou a reforma interior, ou a transformação interior, que é a proposta universal de todas as filosofias, religiões e de todo o conhecimento da humanidade. Ou seja, proporcionar ao ser humano mecanismos de mudança. Então, todo ser humano ele está mudando a cada segundo. Ninguém permanece por muito tempo estático na mesma posição. Ele pode mudar para melhor, como também ele pode mudar para pior. Vai depender de fatores que nós vamos tentar
falar sobre alguns deles aqui. Então, nós estamos hoje em pleno século 21, já tivemos muitas encarnações, muitas existências, mas nós ainda temos este grande desafio: estudar ou conhecer a si mesmo. Então nós somos este livro aberto, como esta figurinha aqui nos mostra. Eu acho que está um pouco fora de foco, não está? Não, não sei se é meu óculos. É, né? Então veja bem. Então, o autoconhecer é você passar a olhar dentro de si mesmo. Então é você buscar descobrir conteúdos como está esse livro. Então observe que esse livro ele é uma metáfora para a gente ver que está aberto aí em 2 páginas. Então no momento, cada um está apenas enxergando essas 2 páginas do seu eu. Mas na realidade, o seu eu é o livro. Então existem muitas outras páginas, muitos outros capítulos, muitas outras histórias, conteúdos, experiências que estão escritas e armazenadas neste grande livro da vida, que em síntese é o próprio eu. Mas essa proposta do autoconhecimento é fazer com que o indivíduo ele não fique apenas nessas 2 páginas, que ele vá folheando aí, que ele vá buscando descobrir estes conteúdos que são deles, estão neles, e quem tem acesso é ele. Muitas vezes, diante desta proposta, nós vamos nos deparar com situações desta natureza. Quando você se afasta do seu foco de raciocínio, de ideias, de concentração do momento que você vive e busca desbravar, fazer esta viagem interior dentro de si, mergulhar nestas águas profundas que é o oceano da sua própria vida, que é o seu eu. Muitas vezes nós vamos nos deparar com isso aí, com alguma coisa totalmente desorganizada, diferente daquilo que nós imaginamos ser ou que imaginávamos encontrar. Considerando a posição evolutiva que todos nós nos encontramos na atualidade, devido à própria grau de evolução do nosso planeta e dos seus habitantes, então esse mundo íntimo de cada um ainda está repleto de muitos desafios, muitos problemas, muitas dores, sofrimentos, que requisita do ser exatamente uma mudança, uma transformação, uma reforma. A palavra reforma, ela já nos diz, você vai pegar algo velho, que já está cansado de você ver, e transformar aquilo ali em algo novo, que seja mais agradável. Então Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos que o indivíduo deve estudar a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz a humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Mas como será que a gente vai entender que o autoconhecimento proporciona a humildade? A
A partir do momento que você faz uma investigação sincera no que você tem dentro de si, aí nós vamos encontrar as nossas mazelas, nós vamos encontrar as nossas deficiências, e aí nós vamos realmente buscar ter humildade suficiente para entender que nós não somos perfeitos ainda, como muitos acham que são. Então, a humildade é o reconhecimento das suas próprias limitações, é a aceitação das suas deficiências. E por outro lado, quando você se aceita e reconhece que precisa, que tem algo dentro de você que não está bem, que precisa mudar, aí você inicia o processo de transformação. É o primeiro passo. Então veja bem, dentro desse processo de autodescobrimento, nós vamos ver que alguns requisitos, eles são importantes ou mesmo imprescindíveis, que você se conscientize para que você possa fazer a mudança. Então, olha, a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, na palavra de Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento. Seria um primeiro passo. Você está insatisfeito com o que você é, com a sua posição. Porque só muda quem quer. Quando a gente fala que a mudança ela é de dentro para fora, porque a própria diz, é reforma íntima, é mudança interior, é autotransformação, ela é de dentro para fora, quer dizer, é dos seus conteúdos psíquicos que tem armazenados através da fieira de experiência que nós adquirimos ao longo das encarnações, são esses conteúdos que precisam modificar, precisam de mudanças. Mas, como é de dentro para fora, é preciso que tenha uma força determinante que impulsione isso aí, que é exatamente a sua vontade. Então, a vontade é a expressão do livre-arbítrio, é o querer, é o desejo. Eu quero mudar. Para você desejar mudar, você tem que se conscientizar que algo dentro de você não está bem. Porque senão, a gente vê aí, o exemplo nos mostram quantas e quantas pessoas estão satisfeitas fazendo aquilo que na concepção delas, no conceito dela, elas acham que estão certos. A verdade, ela é relativa nesse ponto. Existe a minha, existe a sua e existe uma verdade terceira que pode ser diferente da minha como diferente da sua. Mas para o indivíduo que ainda não se conscientiza desta necessidade e das suas limitações, ele vai achar que está fazendo a coisa certa. Então, ele vai trilhar o caminho que possa ser, aparenta ser para as outras pessoas contrário às leis vigentes, sejam as leis morais, as leis da sociedade ou as leis divinas, mas para ela está super correto, está perfeito e ela está satisfeita com a vida e não precisa mudar. Então, a insatisfação pelo que se é, se possui ou se encontra, seria esse primeiro passo para você realmente dizer, espera aí, eu não estou satisfeito com a forma como eu estou levando a minha vida, eu não estou satisfeito com o que eu penso, eu não estou insatisfeito com o que eu sinto. Então eu preciso buscar alguma coisa para que ele possa me proporcionar o prazer de viver, readquirir o gosto pelo sentido da vida. Então daí nasce o quê? O desejo sincero da mudança. Se não tiver esse processo inicial, é apenas uma proposta vazia, é aquele fogo de montura, depois a labareda baixa e desaparece, como a gente costuma dizer.
Por quê? Porque o indivíduo diz, eu vou fazer isso aqui, eu quero mudar, eu quero fazer isso, daquele ímpeto inicial, mas com pouco tempo ele volta a ser comandado pelos mesmos fatores psíquicos que ele já trazia do passado, que estão lhe promovendo algum grau de insatisfação, mas talvez não o suficiente ainda para que ele também desenvolva um desejo sincero de mudança. Aí é necessário persistência no tentame. Gente, olha, Jesus já falava no Evangelho que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz, o que a gente quiser, ou muito mais se quiséssemos. Então o querer é importante em qualquer empreendimento da vida, porque o querer gera a persistência. É preciso que o indivíduo ele seja repetitivo nos processos de mudança, para que ele passe a criar novos hábitos. Nós vamos ainda falar um pouquinho mais na frente, mas só adiantando a ideia. Se nós trazemos armazenado dentro de cada um conteúdos psíquicos construídos, adquiridos, armazenados ao longo de milhares de existências aí no passado, e eles estão lá ditando a nossa forma de ser, são eles que determinam o que nós fazemos hoje, o que nós pensamos, o que nós sentimos, como reagimos, do que gostamos. Então não vai ser simplesmente de uma hora para outra que você vai dizer, eu vou mudar, a partir de hoje eu sou assim e ser. Não, este é o pontapé inicial, o jogo está começando agora, mas para você ganhar, você tem que se esforçar, daí tem que ser persistente. É mais ou menos como se você tem um hábito, aquele hábito você não está satisfeito com ele, não se esqueça que ele foi construído pela ação repetitiva que você mesmo fez de uma forma equivocada milhares de vezes. Quanto mais forte o hábito que o indivíduo tenha, quanto mais forte o automatismo de uma tendência que ele tenha, se ela for negativa, se você reconhece que ela lhe é prejudicial e você quer mudar, então vai exigir muito mais esforço. Vamos dar um exemplo. A pessoa que é viciado em mentira, ou então na maledicência, que é uma coisa mais comum, falar da vida alheia, né? A coisa mais comum é um vício que todos nós temos ainda, esses resquícios, uns mais e outros menos, mas temos. Então veja bem, quanto mais a pessoa tiver isso forte dentro de si, ele diz, a partir de hoje eu vou começar a corrigir. Pode observar, não vai ser fácil. Ele tem que se esforçar e repetir, porque quando ele menos esperar, ele está falando de novo da vida alheia. E tem aqueles que ainda dizem, não, eu não estou falando não, eu estou só comentando. Estou falando da vida alheia não, estou só comentando. Pois é, comentar é questão de linguagem. Tem que ter disposição para aceitar se vencesse. Ou seja, reconhecer a humildade, a resignação para você se aceitar e o desejo de mudança e a persistência para você vencer. Tá certo? E a capacidade para crescer emocionalmente. Quando se fala crescer emocionalmente, quer dizer de você substituir as emoções mais básicas e primárias pelas emoções mais nobres, entendeu? Da alegria, entendeu? Transformar essas emoções primárias como raiva, medo, ciúme, ódio, transformar isso aqui em confiança, tá certo? Em desejo de vencer, em otimismo, ou seja, crescer emocionalmente. Então, isso aí é mais ou menos, esses pré-requisitos, como diz Jonas de Anjos, é como se fosse o momento do indivíduo despertar, acordar, como a gente dizer, acorda para Jesus, meu amigo. Então, vamos acordar para Jesus, como costumamos dizer, vamos acordar para a vida,
para saber que nós não nos conhecemos. E nós precisamos iniciar este processo de mudança. Isto está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ela é muito extensa, mas eu tirei os pontos principais, que aborda exatamente o conhecimento de si mesmo. Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, olha só, são duas coisas aqui. Melhorar na vida, ou seja, progredir, e resistir à atração do mal. E resistir à atração do mal. Essas duas coisas, elas estão separadas, digamos assim, mas, na verdade, quando você consegue uma, você também caminha na outra. Porque se você resiste às atrações do mal, é porque você se modificou no campo do bem. E aí você progrediu e se melhorou na vida. Porque a única forma de você resistir à tentação do mal ou à influência do mal, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a influência oculta dos Espíritos sobre as nossas vidas, é exatamente fazendo o bem. Por quê? Porque a influência, ela ocorre por afinidade, por sintonia de sentimentos e pensamentos. Então, a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, isso aqui é a resposta de Sócrates. Sócrates, que viveu alguns séculos antes de Jesus, ele era considerado o homem mais sábio da terra na sua época. E quando fizeram essa pergunta para ele, ele disse: só sei que nada sei. Exatamente porque ele tinha consciência do universo que cada um de nós é, do mundo que cada um representa. E aí, para que você possa acelerar o progresso em uma encarnação, você tem que buscar isso aí. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, o autoconhecimento ou o autodescobrimento. Aí Kardec desdobra essa pergunta. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de corrigi-lo? Santo Agostinho diz, que essa é a resposta de Santo Agostinho, ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, gente, aqui é apenas uma orientação que Santo Agostinho dá de muitas outras opções, caminhos que existem, mas ele está dando a experiência pessoal que pode servir de referência para a gente também fazer. Se nós temos ao longo do dia, diversas oportunidades para exercer o nosso livre-arbítrio, de adquirir essas experiências, então uma dessas formas é isso. Sempre à noite, no final, antes de dormir, ou em algum momento de reflexão, cada um perguntar a si próprio. E aí, a pergunta quem tem que fazer é ele, e ele mesmo tem a resposta, para saber se ele, o que é que precisa mudar dentro dele. Mas aí, Santo Agostinho ainda continua dizendo: perguntai ainda mais, olha, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado?
Então, olha aí uma pergunta interessante, gente, que o indivíduo deve fazer dentro desse processo de tentar descobrir o que é que ele é, o que é que ele precisa mudar. Será que nós estamos prontos para desencarnar hoje? Esta noite, por exemplo? E alguém pode pensar, será que não ficou alguém que a gente ficou faltando pedir perdão porque magoou, dizer que a ama porque convive há muito tempo? Ou então desfazer um mal entendido com um colega de trabalho ou com algum familiar? Ou então corrigir uma conduta equivocada dentro da sociedade, corrigir um melindre na casa espírita ou em qualquer instituição que tenha? Então, será que se fôssemos chamados hoje à noite, nós chegaríamos do outro lado com o coração aberto, livre destas interrogações, que geraria remorso e consciência de culpa? Então são perguntas que o indivíduo vai fazendo a si próprio, como Santo Agostinho dizia. A resposta está nele, a resposta está em cada um. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, gente, aí uma orientação que o indivíduo vai procurar analisar o que ele, como foi a sua conduta perante as leis divinas, se ele buscou honrar as leis morais que estão na sua consciência e que são ensinadas e propagadas por todas as filosofias e religiões, se ele honrou a relação com o próximo, ou seja, e quem é o próximo aí? É a sua família, é os seus colegas de trabalho, é o ambiente onde ele frequenta e com ele próprio. Se no campo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, se ele está sendo fiel às próprias leis universais. E aí a resposta, como diz Santo Agostinho, poderá lhe dar paz de consciência ou indicar, olha, é aqui que tem um ponto falho e que eu preciso mudar. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Olha aí os mecanismos de fuga e de proteção da mente, do inconsciente, tentando enganar o próprio indivíduo. Como é que alguém pode julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Por exemplo, o avarento vai dizer, não, eu não sou avarento, eu sou econômico e previdente. O orgulhoso diz, não, aqui só há dignidade. Ou seja, cada um vai se autoprotegente. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-se, diz Santo Agostinho. Para você fugir das armadilhas do seu inconsciente, tentando encontrar uma justificativa para aquilo que está sendo você está fazendo que é equivocado. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, aí pode ser um pensamento, uma palavra, uma atitude, inquiri como a qualificarei se fosse praticada por outra pessoa. Aquela máxima de Jesus, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Então, se você está em dúvida como proceder em determinada situação, inverta a situação, porque ele diz, se a censurais em outra pessoa, não poderia ter por legítima quando fortes o autor, porque Deus não tem duas medidas na aplicação da lei. O que serve para um, tem que servir para o outro. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes,
E não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Olha aí, gente, uma coisa interessante que a gente tem que procurar colocar como orientação para a vida. Isso aqui é preciso ter humildade para você saber isso aí. Não desprezar a opinião dos seus adversários, daquelas pessoas que não gostam de você, que são seus adversários em qualquer setor, ou que tem uma opinião contrária. Por quê? Porque ela não vai ser como aquele amigo que está do seu lado e, para lhe agradar, vai estar sempre concordando com o que você faz, e muitas vezes sabendo ou também não sabendo se aquilo é errado ou não. Mas o falso amigo, ele é pior do que o inimigo, porque você tem ele junto de si, e que ele poderia lhe ajudar com uma observação, com uma orientação para abrir os seus olhos, mas não, ele vai concordando com o que você faz, e um cego conduzindo outros cegos, termina todo mundo no precipício, já dizia Jesus. Então, prestar atenção nisso daí, porque muitas vezes, aquela opinião contrária que estão dizendo com a gente, talvez seja verdade, e nós não nos apercebemos, devido à posição de pedestal que o orgulho, a presunção ou a vaidade possa nos levar e mascarar a nossa visão e interpretação da circunstância que o indivíduo esteja vivendo. Então, desde Lao Tse, olha, filósofo chinês, 6 séculos antes de Cristo, já dizia: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Porque se todo mundo se esforçar pela autotransformação, o mundo vai ser melhor. Porque as pessoas vão corrigindo vícios, corrigindo os defeitos e vão se melhorando. A proposta da doutrina espírita é exatamente proporcionar a transformação moral do ser humano e, por extensão, da humanidade. Mas como é que isso vai sendo feito? Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo: conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em vencer as suas más inclinações. Ou seja, olha aí, transformação, esforço, luta, desejo de vitória, vencer a si mesmo, e onde estão os adversários? As suas más inclinações, dentro de si mesmo. Os maiores inimigos nossos não estão lá fora. Aquela pessoa que está lá no meu trabalho, ou seja onde for, falando de mim ou me criticando, ele não é o meu inimigo, como a gente viu aqui antes. Pode até ser o meu amigo, depende de como nós interpretamos o que ele está dizendo, porque pode ser que ele esteja apontando um defeito, uma tendência, um vício ou um hábito negativo que a gente tem e que nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque nós não tiramos a máscara para fazer uma figura, e lá do outro lado olhar dentro de si próprio, tá certo? Então, o poeta Fernando Pessoa, que é o poeta lisboeta, adoro esse poeta, um dos melhores que eu já conheço, pela sua profundidade de ideias. Ele tem um pequeno trecho de um poema que ele diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Então, o que é isso aí? Chega a hora daquela aceitação de que você realmente tem algo errado dentro de si e que você precisa mudar. Porque a coisa está tão arraigada dentro do ser humano, num hábito tão forte, que é de difícil alteração. Mas chega o momento que você tem que tomar a decisão. E esse poema, ele continua dizendo que ele é maior, ele diz assim:
é o momento da grande travessia. E se o indivíduo não tiver a coragem de fazer essa travessia, ele ficará à margem do caminho, perdido de si próprio. Então chega esse momento que você diz: não posso mais seguir por este caminho, tenho que mudar, porque este hábito equivocado, armazenado no improviso, passa a orientar a sua própria conduta e dizer o que é que ele tem que fazer. Como ele diz, as roupas, os velhas, têm a forma do próprio corpo, ou seja, já se acostumou, se acomodou, e é aquela situação que muitas vezes o indivíduo diz: eu não mudo não, eu sou assim mesmo. Tem uns que chegam até a dizer: eu nasci assim, quando na realidade não foi, eu nasci assim, aprendi assim, não mudo não. É o que a gente chama, é o famoso cabeça dura. Em toda família tem gente assim. Na minha tem momentos que eu também sou assim. Então, às vezes você não é assim, mas você tem momentos que se comporta assim. Existe uma diferença, gente. Nós não somos perfeitos e temos os nossos vícios, as nossas tendências equivocadas, que a gente precisa analisar, estudar e descobrir. Às vezes a gente escuta uma frase como essa e fica pensando: meu Deus, será que eu sou assim? Será que eu não sou? Tal. Mas lembra-se, às vezes pode ser que nós tenhamos nos comportado assim, mas não quer dizer que sejamos assim. O que vai determinar se nós nos comportamos ou se realmente nós somos é algo chamado repetição e frequência de um hábito errado, certo? Aí vem a necessidade da vigilância e da mudança. Então Chico diz: olha, o espírita que não se preocupa com a sua renovação íntima ainda não compreendeu a essência do espiritismo. Não adianta a gente ler, assistir reuniões, fazer palestras, reunião mediúnica, aplicar passo, tomar passo, se o indivíduo não se preocupar com isso aqui. Lembra do que Santo Agostinho colocou? A chave do progresso individual é o autoconhecimento, e o autoconhecimento proporciona as mudanças, as reformas necessárias. Então, nós vivemos essa época. O Espiritismo já atravessou as diversas fases históricas dos fenômenos, das manifestações, das filosofias decorrentes das manifestações, da formação da doutrina em consequências dessas manifestações, para chegar na última fase da revelação espírita, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, que é da aplicação dos conhecimentos que foram adquiridos decorrentes das manifestações espíritas. No final da resposta daquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho conclui exatamente com essa ideia, não com essas palavras. Ele diz: foi para isso que o Espiritismo veio, para acelerar o progresso individual das pessoas e para que cada um faça a sua transformação moral. Tá certo? Então, para que você busque esse processo, aí você vai mergulhar no seu inconsciente, compreender a si próprio dentro dessa proposta. Então, veja bem, nós temos um inconsciente, nós somos um inconsciente, fala muito consciente, subconsciente e o inconsciente profundo, o inconsciente mais sagrado. Joana de Angelis trabalha essa proposta no livro Autodescobrimento, que a gente pode entender com uma facilidade, sem muita complicação. O inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Ou seja, tem muitas informações que estão armazenadas na nossa mente, mas que nós não tomamos ciência disso. Nós tomamos só uma parcela. Até porque se nós tivéssemos tendo acesso a isso aí, nós não iríamos suportar. Então, essas informações estão lá, esses conteúdos, e eles estão ditando a nossa conduta. Mas aí existe também o subconsciente. Então, o inconsciente é como se fosse esse todo, essa coletânea de informações, certo? Mas existe o subconsciente, que é como se fosse a sala de estar do inconsciente.
como diz aqui, é o arquivo próximo das experiências. O que a gente aprende, vivencia, se esforça no dia a dia, seja pensamentos, palavras, atos, escolhas, o que a gente leu, o filme que assistiu, os relacionamentos em casa, no trabalho, tudo isso, todo esse conjunto de informações, eles vão primeiro para o subconsciente. É a recepção. É aquela sala principal que você está recebendo os convidados. Você recebe na sala da sua casa ali, mas você não vai levar para os quartos, nem para a cozinha, nem para os cômodos mais profundos. Ali não, ali é o inconsciente. Essas informações que estão lá, o que é que elas fazem? Programam as atitudes das pessoas através dos automatismos. E depois que elas ficam um tempo aí, elas podem ser modificadas e muitas vão sendo arquivadas nesse inconsciente, constituindo aquilo que nós podemos chamar de inconsciente sagrado, que representa o depósito das experiências do Espírito Eterno, do Eu Superior, da causalidade existencial. Ou seja, é lá onde fica armazenada, é a memória lá do nosso computador, que fica armazenado todas as nossas experiências das infinitas encarnações que já fizemos. O somatório de tudo isso aí constitui esse inconsciente sagrado. Só que todas essas informações para chegar lá, passou por esse departamento do subconsciente, e é lá onde cada um pode mudar, porque lá ele retorna todo dia, toda hora, em todo instante, ditando aquilo que nós somos, e nós estamos alimentando. Quando nós assumimos as nossas escolhas erradas na vida, em todo instante, nós estamos alimentando o nosso subconsciente com informações, com subsídios de conteúdo negativistas, pessimismo, que vão retornar para o seu consciente de uma forma automática. Então, vamos usar o exemplo de novo da maledicência, você continua com maledicência, joga esse vício para o seu subconsciente, ele fica lá, e depois ele volta ali, estimulando mais ainda. Por isso que o indivíduo não consegue se livrar do tal vício de falar da vida alheia, porque quanto mais ele fala, mais ele fortalece em si próprio isso aí, porque cria um processo, um reflexo. Aí você tem que dar o ponto final, apertar o stop, dizer, peraí, eu vou corrigir isso aí. Aí você tem que, para corrigir, aí você tem que se esforçar ao contrário, para você modificar esses conteúdos. Todo o conteúdo psíquico que nós temos armazenado, para que ele, quando ele sai, se for de uma forma negativa, fica um vazio. Aquele vazio precisa ser preenchido pelo conteúdo contrário, positivo, para que você possa realmente fazer essa mudança. Então é um processo, é um inventário que você faz em si próprio, e realmente é aquela luta de você fazer a reforma na sua casa, de reorganizar. Você tira um objeto daqui, bota para o outro lado, mas de onde você tirou, você já bota algo novo para substituir. Você tem uma ideia que lhe incomoda, você tem que botar uma ideia contrária para substituí-la. Senão você não consegue se livrar daquilo dali. Por isso que é necessária a persistência. Então André Luiz vai na profundidade dos seus ensinamentos, exatamente no cerne de onde nós precisamos começar as nossas mudanças. Olha, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente, por causa desse processo, deste mecanismo que nós mostramos agora. Você se autoalimenta de conteúdos positivos ou negativos e passam a orientar a sua própria conduta. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, gente, a mudança começa nos pensamentos, na forma de você pensar
sobre tudo. Daí a necessidade de você buscar muitos processos, muitas alternativas para você mudar o pensamento. Meditação, leitura, a oração, conversação edificante. Entendeu? Adquirir hábitos mentais saudáveis para você começar a alterar isso daí. Lá na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos respondem, que é a única esfera que o indivíduo tem liberdade absoluta. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Está lá, no pensamento. O homem goza de ilimitada liberdade, porque não há como pôr-lhe peias ou travas. Pode deter o voo, mas não pode aniquilá-lo. Então você pode estar preso em 4 paredes no seu corpo físico, mas você está livre no seu pensamento. Você pode até ser impedido de expressar aquilo que você pensa e as suas ideias, mas dentro de si você é livre para pensar. Ninguém pode lhe proibir de pensar, pode proibir de falar. Você, olhe meu filho, olhe fulano, você não pode dizer isso. E as regras morais muitas vezes nos impedem, não é isso que acontece? As regras morais da sociedade não nos impedem da gente falar aquilo que a gente pensa? Às vezes você está diante de uma pessoa, de um cara que você não gosta dele nem nada, aí você faz, oi meu, dá aquele abraço de tamanduá que todo mundo diz, né? Abraça por trás, meu amigo, tudo bem? E por dentro de você pensando, que cara não vale nada, fez isso para mim, machucou. Então, olha, veja bem aí, você está livre para pensar. Você não fala, vai falar, Deus me livre que eu vou dizer uma coisa dessa. Só pensei. Então, são indícios do que o indivíduo pode investigar dentro de si próprio. Aí é uma situação que mostra que a liberdade de pensar é o campo onde todos podem, todos estão livres para exercer essa liberdade, que é exatamente o livre-arbítrio. E na pergunta 1143, Kardec perguntou se o indivíduo tem o livre-arbítrio dos atos, e ele disse, se tem a liberdade de pensar, tem a de agir, tem a de obrar, porque uma é consequências da outra. E na pergunta 834, Kardec pergunta se o indivíduo é responsável por esse pensamento, e os espíritos disseram que sim, perante Deus e somente Deus que o conhece. Por quê? Porque a gente sabe que as leis divinas estão escritas na nossa consciência e que o nosso pensamento ele se exterioriza pela nossa própria consciência. A própria consciência é um pensamento profundo que pertence ao próprio indivíduo. Então, gente, finalizando as ideias para nós espíritas, o importante não é somente ter a crença, é você ter uma boa conduta. Certo? Então, Kardec dizia, não basta crer, tem que saber, tem que compreender e saber o que você está crendo, aquilo que você acredita. Por quê? Porque suas crenças vão gerar seus pensamentos e determinar suas condutas. E nós já vimos que a liberdade de pensar nos confere a liberdade de agir e a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Então, Dr. Bruce Lipton, um dos grandes biólogos, diz que os pensamentos, são a energia da mente que vai influenciar todo o funcionamento e toda a fisiologia do nosso corpo, porque ela vai agir dentro das nossas células. E esse pensamento, ele confirma o que André Luiz já falou no livro Evolução em Dois Mundos, em algo que ele chamou de bióforos, que são unidades de forças psíquicas, ou seja, uma partícula de pensamento. Todos nós estamos, de uma forma contínua, exteriorizando isso aí a partir de si próprio. Essa partícula de pensamento, que é essa unidade de força psíquica, o que é que ela faz? Ela projeta sobre as células os estados mentais do indivíduo nas escolhas que ele faz, para o bem e para o mal. Olha aí, mais uma vez, o livre-arbítrio, que nós temos a opção de escolher entre o bem e o mal. Só que quando eu faço essa escolha, eu crio um pensamento. Esse pensamento, essa unidade de força psíquica, ela vai agir nas células. E aí o indivíduo tem dentro de si próprio a possibilidade de alterar o curso da sua existência. Por quê? Porque, de acordo com as escolhas que ele faz para o bem ou para o mal, possibilita
agravar ou suavizar as circunstâncias kármicas, como nos esclarece André Luiz. Então, nós encontramos neste pensamento dele a síntese, a união entre lei de liberdade e lei de causa e efeito. O livre-arbítrio está lá, nas unidades de forças psíquicas que o indivíduo exterioriza. Se eu estou triste, esses bióforos estão transmitindo para as células um estado mental de tristeza, de ciúme, de alegria, de inveja, entendeu? De bondade, de pessimismo. Então, você está continuamente transferindo isso para as suas células. Lá nas suas células, você tem as predisposições kármicas, que são exteriorizadas através das predisposições genéticas. E aí, você vai alterar ou agravar aquilo que tem dentro de você. Então, se você altera suas atitudes mentais para o bem, você entra naquela proposta de Jesus, de que o amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, você suaviza as circunstâncias kármicas dolorosas que traz dentro de si. Então, finalizando, toda ideia que você venha aceitar influenciará o seu espírito. Como as mudanças reais têm que ser no pensamento, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênção, porque irá exatamente enriquecer de alegria, de otimismo e alterar as situações kármicas que o indivíduo traz dentro de si, requisitando reparação. Então, que o amor de Jesus possa nos inspirar, nos fortalecer para sermos persistentes nesta tarefa de autoconhecer-se e reformar-se ante a luz dos ensinamentos do Divino Mestre. Que Deus nos abençoe.